Irmãos, eu gostaria de convidá-los a novamente abrirem as suas Bíblias e desta vez no texto que nós temos exposto dominicalmente, que é o texto da Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, e hoje nós vamos expor os versos 13 a 15. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15. Pronto, Bia. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora estamos diante dos Teus pés e queremos, ó Pai, ouvir apenas a Tua voz. Por isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor acalme os nossos corações, que nada venha desviar a nossa atenção, Senhor Deus, nenhum pensamento indevido, Senhor Deus, nenhum ato ou nenhum ruído que possa, Senhor Deus, desviar, ó Deus, a nossa atenção, mas que, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos encha neste momento e nos dê, Senhor Deus, a iluminação para podermos de maneira clara compreender a Tua palavra. Mas, ó Deus, que não seja um entendimento intelectual apenas, meu Deus, mas que seja realmente a Tua voz, ó Deus, aos nossos corações. E que assim, Senhor Deus, possamos praticar tudo o que vamos ouvir a partir de agora, Senhor Deus. Que o Senhor fale a cada um que aqui está e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Era uma vez uma ovelha, uma ovelhinha, filhote, que passeava pelo campo com a sua mãe, numa fazenda. E ela chegou próximo ao chiqueiro dos porcos, que estava cercado. E ali ela observava como que os porcos alegremente se revolviam na lama, chafurdando seus focinhos, suas cabeças, rolando seus corpos naquela lama, rindo com aquele barulho típico de porco. E a ovelha olhou aquela alegria toda dos porcos e ela se voltou para sua mãe, a dona ovelha, e falou assim: mãe, posso ir ali rolar na lama com os porcos? E a mãe, a ovelha mãe, disse: não, minha filha, ovelhas não chafurdam. E a ovelhinha ficou chateada, bronqueada. Ela queria também estar ali naquele chiqueiro rolando na lama. Os porcos pareciam tão felizes naquela lama, ela queria ter também aquela alegria de rolar na lama. Ela começou a pensar mal da sua mãe, pensar que a sua mãe era autoritária, pensar que a sua mãe não a amava. E num dado momento, num outro dia, essa ovelhinha saiu de perto de sua mãe e conseguiu entrar no chiqueiro, e ali ela sentiu a lama fresca no seu corpo. E ela começou a se revolver na lama como se fosse um porco. Ela rolava e rolava naquela lama, a ponto de não haver mais nenhum pedacinho branco no seu corpo. Toda aquela ovelha estava coberta de lama marrom. Só que ela cansou e ela resolveu sair do chiqueiro, sair da lama. Só que ela não conseguiu. Lama e lã não combinam.
A lã da ovelha ficou tão impregnada daquela lama, e o sol ele ia aquecendo a lama na sua lã, que ia endurecendo, ia ficando empedrada aquela lama na sua lã, que ela ficou cada vez mais presa ali naquele chiqueiro. E não tendo mais como sair por conta própria, aquela ovelha começou a berrar, berrar, para que alguém fosse até lá e tirasse ela, salvasse ela daquela prisão onde ela estava. Porque se ela ficasse ali, ela certamente, depois de algum tempo, ela certamente morreria. Até que o pastor ouviu a voz da ovelha, e ele bondosamente foi até a ovelha, tirou a ovelha daquele chiqueiro, deu um banho na ovelha e entregou a sua mãe. A sua mãe olhou para ela e falou assim: eu não disse para você? Ovelhas não chafurdam. Meus irmãos, essa pequena história serve para nós como um alerta. Nós somos ovelhas do bom pastor. Nós não somos porcos imundos que brincam na lama do pecado, mas nós somos ovelhas que vivem no aprisco do bom pastor. Um dia nós já estivemos lá no lamaçal do pecado. O nosso passado mostra exatamente isso. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o pastor veio até nós e nos resgatou da morte. E meus irmãos, Jesus é o bom pastor, o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O apóstolo Tiago, Tiago não é o apóstolo aqui. Este Tiago, irmão de Jesus por parte de mãe, meio-irmão de Jesus, ele não compreendia isso enquanto seu irmão Jesus esteve aqui na terra. Mas depois que Jesus ressuscitou, Tiago compreendeu e ele e os demais irmãos do Senhor se converteram. Tiago se tornou um pastor, se tornou um homem que cuidava das ovelhas do seu irmão e mestre, o Senhor Jesus Cristo. E ele escreveu esta carta pastoral a uma igreja formada por judeus que estavam dispersos por causa da perseguição, que estavam longe da sua terra natal de Jerusalém por causa da perseguição, que a gente já viu lá em Atos capítulo 8. Depois do martírio de Estevão, aqueles membros da igreja de Jerusalém foram dispersos, sendo perseguidos pelos judeus, especialmente pelos fariseus e escribas, sob o comando especial de Saulo de Tarso, que arrastava aquelas pessoas das suas casas às prisões. Aquelas pessoas, elas estavam dispersas, morando em outras nações. Elas eram perseguidas, elas eram maltratadas, elas sofriam várias e várias provações. E nós vimos isso, meus irmãos, desde o versículo 2 até o domingo retrasado, no versículo 12. Tiago falando a respeito das provações que acometem o cristão, de como as provações, meus irmãos, elas podem nos trazer a alegria, porque a provação, ela confirmada, produz perseverança e amadurece a nossa fé. Mas veja, meu irmão, minha irmã, quando a gente passa pela provação, nós somos também tentados a pecar. Sim, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou, sim, do poder do pecado, mas nós ainda pecamos. Por isso que a gente leu na liturgia aquele texto de 1 João, capítulos 1 e 2, que nós não devemos pecar, mas se porventura pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Nós não devemos pecar, mas todos os dias nós somos tentados a cairmos em pecado, meus irmãos. E hoje nós vamos falar por que nós não devemos cair em tentações. O tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é este: não caia em tentação. E nós não podemos e não devemos cair em tentação por dois motivos. O primeiro deles é que nós não podemos cair em tentação por causa da sua
origem. Qual a origem da tentação? Olha o versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. De onde vem a tentação? Bom, primeiro Tiago fala de onde não vem a tentação. Ela não vem de Deus. Tiago ele fala que ninguém, ao ser tentado, pode dizer o seguinte, foi Deus que me tentou. Porque Deus não tenta ninguém. Deus é bom. A sua natureza é bondade, o seu caráter é bondade. Nós vimos isso lá no Salmo 100. O Senhor é bom. Nós cantamos isso, Ele continua sendo bom. E como é que um Deus bom pode nos tentar para o mal? É impossível isso. Entretanto, Adão não compreendeu isso. Quando Adão caiu em tentação, Deus, aliás, confrontou Adão perguntando se ele havia comido da árvore que ele não deveria comer. E qual foi a resposta de Adão? Foi a mulher que tu me deste por esposa. Trocando em miúdos, o que Adão estava dizendo é o seguinte, foi o Senhor, Deus, a culpa é tua. Eu estava quieto lá, tranquilo, contando animais, solteiro. O Senhor foi me arrumar uma esposa, viu o que aconteceu? A culpa é tua, Senhor. Eu fui tentado e eu caí em tentação porque o Senhor me deu uma esposa. Porém, meus irmãos, é impossível que Deus tente alguém. Como eu disse, Ele é bom, o seu caráter é bondade. Nós lemos lá em 1 João 1,5 que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então Deus jamais irá nos incitar ou nos tentar a pecarmos. Bom, a tentação não vem de Deus, então de onde ela vem? Olha o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Preste atenção no que Tiago diz. Tiago está dizendo que cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça. Ou seja, não é terceiros, mas eu sou tentado por causa de mim mesmo, daquilo que tem dentro de mim, a minha própria cobiça, meus irmãos. Uma outra palavra que a Bíblia usa para descrever isso é o nosso próprio coração. Jeremias profetizou no capítulo 17, versículo 9, dizendo que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas é o Senhor quem conhece o coração. É o Senhor, conforme nós cantamos, Salmo 139, Ele que sonda e conhece o nosso coração. O nosso coração é enganoso, meus irmãos, por isso nós jamais podemos cair naquele erro de seguir o nosso coração. Eu vou seguir o meu coração. O meu coração está dizendo para eu fazer tal coisa. Certamente o seu coração irá dizer para que você faça aquilo que é do teu desejo, da tua cobiça, e não aquilo que é da vontade de Deus. Porque o nosso coração, meus irmãos, ele nos engana. Olha o que Jesus disse em Mateus 15, 19. Mateus 15, 19, o Senhor disse o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, como que nós podemos concluir? Que a cobiça, ela procede do nosso coração. Então, quando nós cobiçamos algo, nós estamos seguindo o nosso coração, seguindo os seus desejos, os seus anseios. E ao seguir o nosso coração, nós vamos satisfazer a nossa cobiça, nós vamos cair em tentação. Por isso, meus irmãos, que Tiago está dizendo exatamente isso no versículo 14, que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. E, irmãos, Calvino, ele escreveu que o objetivo de Tiago é nos ensinar que existe em nós a raiz da nossa
própria destruição. A raiz da sua destruição é o seu coração. Ou como Paulo escreveu lá em Romanos 7, o mal que habita em mim. É você que se autodestrói. É a cobiça que te autodestrói. Quando você é tentado, quando eu sou tentado e quando nós caímos em tentação. E, meus irmãos, isso é muito sério, especialmente na nossa geração em que as pessoas se vitimizam. Aliás, uma coisa muito comum que acontece na nossa geração é a vitimização, é colocar a culpa no outro. Eu sou assim por causa dos meus pais que eles foram muito cruéis, eles não me entendiam. Eu sou assim porque eu tive uma professora que fazia tal coisa. Eu agi de tal forma porque aquele vizinho me provocou. Eu falei tal coisa porque o meu colega de trabalho fez tal coisa. Eu reagi daquele jeito porque alguém pisou no meu calo. Eu fechei tal pessoa porque ela buzinou para mim no trânsito. Então eu coloco a culpa nos outros e até no próprio Deus pelos meus pecados, quando eu caio em tentação. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. A verdade, até o próprio tentador, ele seduz o nosso coração. Talvez você pense, pastor, mas o diabo? Onde é que o diabo entra aqui? O diabo não é o tentador? Sim, mas o diabo, ele vai no nosso coração. O diabo, ele é como um pescador. Eu não sei se algum irmão, alguma irmã aqui, irmã também, porque tem mulheres que gostam de pescar, gostam desse hobby da pescaria. Tem irmãos que gostam muito, lá na igreja de Dracena, por exemplo, tem alguns irmãos lá, o próprio pastor Anatote gosta muito de pescar. E um bom pescador, ele sabe que você deve usar a isca de acordo com o peixe que você vai pegar. Se você não sabe pescar, você vai pensar o seguinte, minhoca. Minhoca eu pesco qualquer peixe. Só que se você for lá no Rio do Peixe pescar lambari, você vai usar minhoca e você vai pegar lambari com minhoca. Agora, se você for no Rio Paraná ou no Pantanal pescar tucunaré, você não vai pegar tucunaré com minhoca. Sabe qual que é a isca de tucunaré? O próprio lambari que você pescou com minhoca. Ou então existem também iscas artificiais. O que isso significa, meus irmãos? Assim é o próprio Satanás. Ele sabe que isca que ele vai usar para fisgar cada pessoa. Porque o coração de cada um de nós tem a tendência para determinados pecados, meus irmãos. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A tentação não é por atacado, mas ele tenta cada um, né? Uma pessoa pode cobiçar dinheiro, outra cobiçar fama, outra a mulher que não é sua, outra pessoa os bens que não lhe pertencem. E assim o diabo ele usa com cada pessoa, com cada crente, uma isca específica, a isca que atrai, aquilo que atrai o seu coração, aquilo que você deseja, aquilo que te seduz. Ele vai usar essa isca para que pelo seu próprio coração, você, eu, caiamos em pecado, meus irmãos. Interessante o seguinte, que eu não posso colocar a culpa no diabo. Alguns anos atrás, uma igreja nos Estados Unidos descobriu que havia um rombo muito grande nas suas contas. A igreja, o dinheiro entrava, a oferta, os dízimos, elas entravam no gasofilácio, mas não era retirado no mesmo domingo, no mesmo dia. Durante a semana, os diáconos eles iam lá retirar o dinheiro. Só que começou a não ter mais dinheiro no gasofilácio. O dinheiro entrava no domingo, os diáconos eles iam, depois não tinha mais dinheiro. Até que colocaram uma câmera
e descobriram que uma senhora que tinha a chave da igreja, ela ia no domingo à noite, depois do culto, abria o gasofilácio e furtava o dinheiro. Claro que ela foi confrontada, foi até para a polícia, e a resposta que ela deu foi o seguinte: não fui eu, foi o diabo que me tentou. Então a culpa não é minha, a culpa é do diabo. E vejam, meus irmãos, sim, o diabo tem a sua responsabilidade, mas eu sou responsável pelos meus próprios pecados. Você se lembra que quando Adão e Eva pecaram, o Senhor confrontou Adão e Eva. Ele não confrontou a serpente. A serpente, sim, foi castigada, mas o confronto, ou a conversa que Deus teve foi com Adão primeiro, porque ele era o cabeça, e depois com sua esposa. Então, cada um de nós, meus irmãos, é responsável pelos nossos próprios pecados. Cada um de nós é responsável se nós cairmos em tentações. Qualquer que seja o nosso pecado, maledicência, ira, furto, desobediência aos pais, amargura, pecados sexuais, mentira, bebedice, glutonaria, idolatria, inveja, ciúmes ou qualquer outro pecado, não é culpa do diabo, não é culpa do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu patrão, do seu chefe, do seu fornecedor, do seu empregado. A culpa é sua, a culpa é minha quando eu peco. Porque eu fui tentado pela cobiça que está no meu coração. Sujo, imundo, enganoso, cabeludo, horrível. O nosso coração é horrível, porque dali que brotam os maus desígnios, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu sou tentado pelo meu próprio coração. A responsabilidade é minha pelos meus próprios pecados. E por isso, meus irmãos, a coisa piora quando a gente começa a racionalizar o pecado. O que é racionalizar o pecado? Sabe o que é racionalizar o pecado? É quando você fala assim: todo mundo faz, então eu vou fazer também. Sabe a criança ou adolescente que fala: mãe, deixa eu fazer isso. Aí a mãe ou o pai fala: não. Por que não? Todo mundo faz. Aí qual que é a resposta? Você não é todo mundo. E a gente adulto racionaliza quando a gente fala o seguinte, dentro da igreja às vezes: ah, fulano de tal fez isso, eu vou fazer também. Cicrano não fez aquilo, eu também não vou fazer. A gente começa a se comparar, e é interessante que a gente só se compara para o mal, né? Não para o bem. Se você olha para um irmão que é assíduo na igreja, que é um irmão que abençoa, que é um irmão que é uma bênção na igreja, você procura imitar esse irmão ou essa irmã. Agora, quando a gente vê um irmão, uma irmã que vive no pecado, ele está em pecado, vou fazer também. Isso é racionalizar o pecado. Ou então você falar assim: isso não é pecado, é cultural. Antigamente as pessoas achavam que era pecado isso. Os nossos avós, nossos bisavós falavam, mas é cultural. Não é pecado, é cultura. É com essa ideia que a igreja evangélica dos Estados Unidos caiu no Halloween. Com a cultura. É cultura. Não, o que é mal é mal. O que tem aparência do mal é mal. É pecado. Por isso, ao invés de nós racionalizarmos o nosso pecado, Paulo nos chama, lá em Romanos 12, versículo 2, a renovarmos a nossa mente, a termos a mente de Cristo. Aquilo que é pecado, eu chamo de pecado, eu trato como pecado e eu confesso como pecado, porque eu sei que aquele pecado nasceu no meu coração. É daqui que vem a tentação. A tentação vem da minha própria cobiça, por isso eu tenho que evitar, fugir, não cair em tentação. Mas uma segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que nós não podemos cair em tentação por causa do seu resultado. Versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Preste atenção.
A tentação em si, ela não é pecado. O cair em tentação que é. José foi tentado. José, ele era o administrador, o mordomo, era um escravo, né? Ele não era um homem livre, era um escravo, mas que servia, que trabalhava na casa do seu senhor, Potifar. E ele fazia tudo com fidelidade. A esposa de Potifar tentava José. Potifar, ele não estava em casa, ficava lá a esposa, José cuidando dos bens, das propriedades, da própria casa de Potifar, e a esposa de Potifar tentando José. E o que José fez quando ela o agarrou? Ele fugiu. Ele não caiu em tentação, ele fugiu. A mesma tentação teve Davi. E aliás, Batseba, ela não agarrou Davi, não falou nada com Davi. Ela foi descuidada, sim, ao tomar banho na visão da janela de Davi, num lugar onde era possível que Davi pudesse enxergá-la. Mas Davi, ele foi entrando, ele perguntou quem era a mulher, ele soube que a mulher era casada, mas mesmo assim a sua cobiça era muito maior que isso. Mesmo ele conhecendo a palavra de Deus, mesmo ele sendo um salmista, mesmo ele sendo o homem segundo o coração de Deus, mesmo ele tendo várias esposas, mesmo ele sabendo que em Israel o adultério era punido com a morte, pena de morte para os adúlteros, mesmo ele conhecendo tudo isso, ele mandou chamar Batseba. Ele levou Batseba para a cama e adulterou com Batseba. Ele cedeu à tentação. E meus irmãos, qual foi o resultado? Morte. Davi tentou esconder o seu pecado, trazendo Urias, o marido de Batseba, da guerra. Ele estava na guerra. Um homem fiel a Davi, seu rei. Ele trouxe Urias, falou assim: Urias, tira uma folga aí da batalha, vai lá ficar com a sua esposa, vão lá ter ali uma noite agradável de namoro. Urias dormiu na porta do rei, porque ele era fiel ao rei. Ele falou: os meus amigos, os meus irmãos, soldados do rei, estão lá na batalha, e eu com a minha esposa não. Davi, então, ele ofereceu um banquete para Urias e embebedou Urias. Urias manteve-se fiel, mesmo bêbado, até que Davi cansou, entregou uma carta assinada para o general do exército, e na carta dizia: coloque Urias na frente da batalha, para que ele seja atingido e morra. Urias levou a carta selada com o seu próprio destino de morte. Ali ele foi morto. Davi chamou a Batseba, depois dela chorar a sua viuvez, ele casou-se com Batseba. Tudo muito bom, tudo escondido, ninguém ficou sabendo de nada, até que veio alguns meses depois, quando o filho de Batseba nasceu, o profeta Natã, e você conhece a história da ovelhinha. E qual foi o resultado? Davi se arrependeu. Deus perdoou o pecado de Davi. Mas Natã disse: a espada não se apartará da sua casa. Resultado? Morte. O filhinho de Batseba morreu. Aminon, filho de Davi, estuprou sua própria irmã Tamar. E depois foi assassinado pelo seu irmão Absalão. Mais tarde, Absalão usurpou o trono de seu pai. E tempos depois, o próprio Absalão foi morto. Muito sangue derramado, porque Davi não resistiu a uma única tentação. Por isso que Tiago fala aqui, que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Presta atenção nas palavras que Tiago escolheu aqui. Ele usa uma ilustração do ciclo da vida para ilustrar a morte provocada pelo pecado. Vejam, meus irmãos,
quando uma nova vida é concebida no ventre materno, ela cresce no ventre da mãe, 9 meses em média ali, 9 meses no máximo, para falar a verdade, depois da concepção, a criança nasce e a partir do nosso nascimento nós caminhamos para a morte. Todo dia nós estamos morrendo um pouco. E aí Tiago ele usa essa ilustração para falar a respeito da cobiça, da tentação e do pecado. A cobiça, né, quando você cede à tentação, quando você cai em tentação, então a cobiça ela concebe e ela dá luz ao pecado. E quando você consuma o pecado, o salário do pecado é a morte. É o que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos. E nós já vimos que o pecado, aliás, ele sempre nasce no coração. A gente costuma pensar no pecado como um ato externo. Só que antes de nós externalizarmos o pecado com o nosso corpo, através de palavras e de ações, o pecado ele é concebido onde ninguém vê. Onde que nós fomos concebidos? Onde ninguém vê. Davi falou isso no Salmo 139, né? Que no oculto me concebeu minha mãe. Eu estava naquele lugar onde ninguém via, no ventre materno. Onde que o pecado é concebido? Lá dentro do nosso coração, meus irmãos. O coração concebe o nosso pecado. Olha o que Cristo disse lá em Mateus 5, 27 e 28. Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então veja, você pode dizer o seguinte: eu nunca adulterei. Mas se você já olhou para alguém que não é o seu cônjuge com intenção impura, você já adulterou no seu coração. Você pode não ter cometido o ato físico, mas o pecado já aconteceu no coração. E aí eu repito o texto que já foi lido, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. E como é que nós evitamos então que o pecado nasça no nosso coração? Salomão responde em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. E Filipenses 4,8, Paulo acrescenta: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, pegando esses dois textos, o de Provérbios 4:23, guardar o coração, e o de Filipenses 4:8, né, ocupar o nosso pensamento, com tudo aquilo que agrada a Deus, é exatamente aquele processo de despojar e revestir. Como que eu despojo? Eu guardo meu coração. Eu não vou pensar aquilo que não deve. O pecado, ele começa nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos desejos. É ali que começa o pecado. Então eu não vou pensar essas coisas, eu vou guardar o meu coração, eu vou me despojar. Só que não basta apenas não pensar, você não consegue ficar com a sua mente vazia. Você elimina aqueles pensamentos e aí você coloca pensamentos agradáveis no lugar. Você esvazia o copo de pecado e você enche o copo de virtudes, daquilo que agrada o Senhor, meus irmãos. Por isso que juntamente com o diabo e com o mundo, o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração. E é interessante o seguinte: como que as informações chegam à nossa mente, ao nosso coração? Através daquilo que nós
vemos e daquilo que nós ouvimos. Então você vê muita coisa e você ouve muita coisa. O seu cérebro vai processar aquilo. E aí, veja, preste bem atenção, a maneira como vamos processar essas informações é que irá determinar se iremos ou não pecar. Por causa do nosso coração inclinado para o mal, seremos tentados a pensar coisas indevidas, respondendo de maneira pecaminosa. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração de evitarmos pensar aquilo que não deve. Você recebe uma informação, ou porque você viu, ou porque você ouviu, e você vai pensar. Você vai desejar. Só que veja, qual vai ser a minha reação? Qual vai ser a minha resposta? Eu posso pecar ou eu posso não pecar. Quando eu guardo meu coração, eu não peco. E eu obedeço a Deus, e eu agrado a Deus. É desta forma, meus irmãos. Por isso que o último mandamento, o 10º, ele vai nos instruir assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Lembra daquela ovelhinha do início do sermão? Pois é, ela se sentiu atraída pela lama. E nós também somos atraídos ao pecado. O pecado, ele traz prazer. O pecado, ele é gostoso. Porque se não fosse gostoso, você não ia querer pecar. Se não te desse prazer, alegria, satisfação, você não ia querer pecar. Se o pecado tivesse gosto amargo, você não ia pecar. Mas o pecado, ele é doce no início da língua. Ele é agradável nas primeiras mordidas. Mas quando você engole, o pecado é mortal. Sabe como os esquimós caçam lobos? O lobo, ele é atraído pelo sangue. Então os esquimós, eles fazem o seguinte: eles pegam uma faca de 2 gumes, uma faca com dos 2 lados tendo corte, e o esquimó então ele mergulha no sangue e deixa congelar, mergulha de novo e deixa congelar, e várias vezes o esquimó mergulha aquela faca no sangue e vai formar uma camada bem grossa, bem espessa de sangue congelado. Ele enterra aquela faca com a lâmina, com o sangue congelado para fora. Aquele sangue tem um cheiro ainda, o lobo, ele é atraído. E o lobo, ele começa a lamber aquele sangue como se fosse um picolé de sangue. Só que à medida que ele vai lambendo, as camadas de sangue vão derretendo na língua dele. Até que ele puxa aquela faca de uma vez e engole. E a faca entra na sua garganta e vai rasgando lá dentro e mata o lobo. Assim é o pecado. Ele é agradável no início, ele é doce no paladar, mas quando ele chega lá dentro, ele nos mata, ele nos destrói, ele acaba conosco. E cabe a nós resistirmos às tentações. O Senhor, ele, quando Caim irou e descaiu o semblante, porque o Senhor não aceitou a oferta de Caim, ele disse o seguinte para Caim lá em Gênesis 4:7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Todo dia o pecado, ele bate na porta do seu coração e ele quer entrar. Se Jesus mora no seu coração, você não vai deixar o pecado entrar, porque não combina. Pecado e santidade não combinam.
E, meus irmãos, há sim como vencer a tentação. E somos tentados todos os dias. Quais tentações você tem frequentemente sofrido? Será que você é tentado pela sua soberba e seu orgulho a pensar que você é melhor que os outros e por isso você é tentado a ser alguém maledicente? Será que você é tentado pela sua cobiça ao dinheiro e por isso se tornou uma pessoa avarenta? Você é tentado pela sua luxúria e tem desejado a mulher que não é sua esposa, ou o homem que não é o seu marido, ou quem sabe a sua luxúria tem o tentado à pornografia? Você é tentado pela sua fome incontrolável e come mais do que deveria? Sim! Glutonaria é pecado. Não é só pecado sexual, não é só pecado da avareza. Glutonaria é pecado. A Bíblia fala isso várias vezes. E quando eu como além, eu estou cedendo às tentações, principalmente formigas como eu, com doces. Irmãos, a gente acha graça, né? Eu sou uma formiga. É pecado, porque eu estou matando o meu corpo. Você é tentado pela sua cobiça a bens materiais e se tornou um consumista endividado? Sim, é pecado. A gente precisa saber como gasta o nosso dinheiro, porque senão nós pecamos contra o Senhor. A tentação, ela gera o pecado, e o pecado, quando consumado, leva à morte. Mas, meus irmãos, Jesus venceu o pecado na cruz e venceu a morte na ressurreição. Jesus, ele nunca teve um coração cobiçoso, mas mesmo assim ele foi tentado por Satanás. E como Jesus venceu as tentações, você se lembra? Com a palavra. Como é possível vencer as tentações? Com as Escrituras. Então a gente tem que encher a nossa mente, encher o nosso coração com a palavra de Deus. Porque quanto mais eu conhecer a palavra, quanto mais eu encher o meu coração com a palavra, e veja, não é você ter conhecimento intelectual apenas, não é apenas você saber recitar salmos ou outros textos bíblicos, mas aquilo tem entrado no seu coração, você tem entendido aquilo, você colocar em prática aquilo que Deus fala para você, para mim, na palavra dele. E o que as Escrituras dizem a esse respeito? Eu vou te dar 2 textos. Primeiro, 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Existe uma promessa aqui. Às vezes nós somos presos anos e anos a um determinado pecado e a gente fala, eu não consigo vencer, é mais forte do que eu não consigo controlar a minha língua, é mais forte do que eu não consigo controlar o consumismo, eu vejo uma promoção, eu vejo lá alguma coisa, algum aplicativo, desinstalo o aplicativo, vai ter lá o 11 do 11, os cupons, desinstala aquele negócio, porque senão você vai comprar. É mais forte do que eu pego o celular e eu vou lá naqueles sites que eu não podia ver, eu vou ver aqueles vídeos que eu não podia ver. Jesus, ele falou o seguinte, se a tua mão direita te faz pecar, arranca, lança fora de ti, porque é melhor você entrar no céu sem essa mão do que você ir para o inferno com o corpo todo. Às vezes nós precisamos fazer uma amputação radical. Se o pecado tem dominado, tem nos escravizado, isso não pode ser assim, porque Deus promete que nenhuma tentação é maior que as nossas forças. E quem é que nos socorre? Hebreus 2,18. Pois naquilo que Ele, Cristo, mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, meus irmãos. Então vejam, junto com a Bíblia, que tem promessas que nos ajudam a vencer a tentação, nós temos também a oração. Como é que eu venço a tentação, pastor? Primeiro, com a palavra, com as promessas. Segundo, com a oração. Olha o que Hebreus disse. Jesus
foi tentado e Ele socorre aqueles que são tentados. Então corra para Ele. Você começa a ser tentado a cometer aquele pecado, comece a falar com Ele, se possível em voz alta. Senhor, me livra, não deixa eu cair. Nós oramos aqui o Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe o que é mal ali? Não é mal de coisas más que aconteçam, mas mal ali no grego é o maligno. Me livra das tentações do maligno, não deixa eu cair nas suas tentações. Não tem uma postura de derrota, mas de vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, e nós vencemos, assim como Ele venceu o pecado, nós também podemos vencer o pecado. Assim como Ele venceu as tentações, nós podemos sim vencer as tentações, não pela nossa força, mas por Ele. E em Marcos 14:38, Jesus ele acrescentou, Marcos 14:38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Você quer vencer a tentação? Tenha uma vida de leitura da palavra, medite a palavra, guarde a palavra no seu coração. Se você quer vencer as tentações, mantenha-se em oração, vigia, né, Ju? Cadê a Ju? Vigia! Os nossos irmãos lá pentecostais, eles falam, mas é verdade, é bíblico. Vigiai e orai. Vigia. O que é vigiar? É você estar de olho aberto, você prestar bem atenção. Quando a gente vai para uma cidade grande, eu falo isso para as minhas filhas, né? Eu vejo no interior adolescentes lá com o celular no bolso de trás. Aí para São Paulo, deixa o celular no bolso de trás para você ver. O que acontece? Você vai achar dois. Você vai andar numa cidade grande, você vai para um bairro perigoso, o que você faz? Você vigia, você observa o que está acontecendo. O perigo está ao seu redor. Claro que você não vai ficar tenso, apavorado, mas você vai ser prudente. A mesma coisa é com o pecado, com as tentações. Você tem que vigiar. Porque o diabo ele é como um leão que anda em derredor e ele tenta nos fazer cair em tentação. E se porventura você cair, nós temos um advogado. Se você pecar, não fala assim, eu não consigo, eu pequei de novo. O pastor Domingo falou sobre isso e hoje é segunda-feira, cometi esse mesmo pecado, não consigo, eu sou um derrotado, será que eu sou salvo? Não tem essa postura de derrota. Corra para Jesus, fala, Senhor, eu preciso vencer, me ajuda, me perdoa os pecados, perdoa eu ter caído em tentação e me ajuda. Mantenha essa disciplina, meu irmão, minha irmã, para que você consiga ter a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as tentações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude. Amém.